Bom dia a todos. Mais uma vez, o senhor Eustáquio André Patunas está falando sozinho todo esse tempo. 2 minutos aqui. Eu esqueci de colocar o stream. Mas vou te contar, né? O que faz a senilidade, né? Então, bom dia Délia, bom dia Minoro, Cláudio, Beto, Valcir, Leung, Snook Boom, André Prestes, Liz Andrade, Lígia, Walter Santos, Lucas Azastic da Austrália e Leonardo e Jandir. Que interessante, né? Outra vez, ainda bem que alguém me chamou a atenção. Cadê o stream? E eu aqui falando para mim mesmo. Que coisa, é a segunda vez que eu apronto isso, né? Mas tudo bem, faz parte. Eu estava contando aqui para mim mesmo que hoje de manhã saí para caminhar, né? E quando saí, olhei para cima, vi aquela nuvem, aquelas nuvens escuras, né? Tudo aí ameaçando chuva. 6h15 da manhã, o dia ainda amanhecendo. Falei, vou ou não vou? Vou, e vamos lá. E aí caminhei, cheguei no parque, desceu a chuva. E eu caminhei na chuva, tomei banho de chuva, fotografei para registrar para vocês. E da mesma forma que a chuva veio, a chuva se foi. E eu continuei o passeio, o meu Cooper Test, com o meu corpo agradecendo. Então eu fiz uma comparação que o que eu fiz hoje é o que a vida faz também muitas vezes com a gente, né? Apresenta uma série de maus tempos e a gente às vezes tem medo de enfrentar, fica escondido, não enfrenta esse mau tempo. E muitas vezes a gente sai, enfrenta esse mau tempo e logo ele passa, da mesma forma como ele chegou. Então fica aí o exemplo, fica aí a determinação para servir para qualquer um. Muito bem. E chamando a atenção para vocês que essa quinta-feira, o Ho'oponopono, vou levar alguém para falar sobre Ho'oponopono, né? É uma técnica maravilhosa e que nós vamos saber sobre ela na quinta-feira. Alexandre McAllister está vindo lá do Rio de Janeiro, dá um workshop em Caldas da Imperatriz e ele vai para o Vida Inteligente antes de ir para fazer o workshop na sexta-feira. Muito bem. E nós estamos fazendo os preparativos aqui para o dia 7 de dezembro para receber vocês. Mas antes disso, informo e convido todos para estarem comigo em Vinhedo, domingo que vem, para um evento fabuloso da SBET lá de Vinhedo. Eu postei aí ontem no Facebook para todos, eu estarei lá como mestre de cerimônias, né? Representando o Vida Inteligente. No sábado, no domingo que vem, no outro, dia 1º de dezembro, eu estarei em Campinas, no departamento da Sociedade Brasileira de Hipnose de Campinas, ministrando o curso Workshop dos Fractais para as pessoas daquele departamento, para as pessoas da região. Espero vocês lá também, uma ótima oportunidade da gente se encontrar e confraternizar, além de aprender uma técnica maravilhosa que vai dar o que falar, já está dando o que falar e vai dar o que falar mais ainda no futuro. Bem, e também, bom, a Viagem da Grécia já está lançada e todo mundo já sabe, não precisa ficar repetindo aqui. Meu aniversário na Grécia, em maio do ano que vem. Quem quiser vir com o Greguinho, venha, vamos lá. Não vou pagar a passagem de vocês não, tá? Isso. Então, bem, ontem eu estava conversando uma pessoa muito querida minha, e nessa conversa eu falei, puxa vida, você me deu a intuição do programa de amanhã, acaba de vir a intuição do programa de amanhã. E ele falou, é mesmo? Eu falei, então você espera para ver, né? Você já você vai ver. E aí ficou, cadê? Aí eu até esqueci, como é que é? Aqui, deixa eu ver. Isso, as implicações dos usos do uso dos dons. Mas o que é isso, grego? Implicação de uso dos dons? O que é? O que pode ser isso? Bom dia, Evandro, bom dia, Lisa. Olha ali, já fiz um workshop ali do Ho'oponopono, sei lá o quê. Então, Rosiane, bom dia, você está aí? Que legal que tem alguns, né? Tem alguns que vão entender bem aqui o que nós vamos falar hoje, né? Sobre esse tema, que é as implicações do uso dos dons. Eu, ao longo dessa vida aqui, né? Que das outras não lembro nada, se é que tem ou não tem, não lembro de nada. Tudo. Eu tenho que lembrar dessa. Eu estou falando, é que nem a verdade. A verdade qual que serve para mim? A minha. O que eu vivi, o que eu cheirei, o que eu toquei, o que eu mexi, o que eu experimentei, essa é a minha verdade, né? Essa é a minha verdade. A dos outros é dos outros, né? Posso respeitar, mas não é a minha. Então, nessa vida aqui do Sr. Eustáquio André Patunas, eu percorri muitos caminhos, nessa busca
eu percorri muitos caminhos. E como todas as pessoas, eu tenho alguns dons. Né? Como disse no começo, como todas as pessoas, eu tenho alguns dons. Né? Ou seja, eu tenho, assim como todas as pessoas, muitos dons, mas eu tenho conhecimento apenas de alguns. Outros não têm conhecimento de nenhum, ou acham que não tem, né? Pois bem, isso é uma coisa lógica, seria muito lógico se isso aqui, uma inteligência que eu não sei definir, que foge ao meu grau de entendimento atual, essa frasezinha que eu inventei aqui, se essa energia, se essa força criadora é a força criadora que criou a todos nós, é óbvio, ululante, que ele criou de uma matriz igualzinho. Então, a máquina que é perfeita, o instrumento que é perfeito, deu a todos nós as mesmas características, os mesmos dons, as mesmas forças, as mesmas, tudo que vocês podem imaginar. Em assim sendo, o que nos foi dado não foi à toa. Quando eu dou alguma coisa para alguém, eu tenho uma intenção de dar alguma coisa para alguém. Né? Então, quando nós recebemos isso, é para fazer uso disso. Agora, fazer uso disso como? Então tem gente que nasce com o dom da cura. Que legal, né? Acho que não existe dom maior do que ter o poder de minimizar a dor do próximo, o poder de curar, o poder de devolver a saúde. Né? Que coisa mais linda, né? E muita gente faz isso. Muita gente faz isso da mesma forma como recebeu isso. Ninguém pagou para ter esses dons. O dom não se compra. Né? Esse dom é natural. Então, a lógica, o normal, seria que esse dom fosse utilizado sem envolver recursos materiais. Outras pessoas têm o dom da clarividência, da clareaudiência, do teletransporte, da materialização, da comunicação, sei lá com quem, mas não importa. Então, todas as pessoas estão cheias de dons. O meu dom, um dos meus, o que eu mais uso, é a capacidade de ler as pessoas. Eu consigo ler as pessoas. Não consigo ver se está doente, essas coisas todas, não. Não é assim. Eu consigo ler a essência das pessoas. Então pode falar o que quiser para mim, que eu sei como é que ela é por dentro. Esse é um dom. A gente pode se aproveitar dessas coisas? Claro que pode. Claro que pode. Deve se aproveitar dessas coisas? Claro que não. Claro que não. Porque da mesma forma que vocês conhecem muitas pessoas com dons maravilhosos, da mesma forma vocês devem conhecer muitas pessoas que perderam esses dons maravilhosos, como um passe de mágica. Por que será? Primeiro, o mau uso desses dons. Comercialização, aproveitamento, uma série de outras coisas que não cabe aqui dizer. Segundo, perder os dons é a sua própria capacidade, né? O seu próprio estado de ser, seu físico, seu mental, seu astral, seu espiritual. Os seus dons, eles precisam de uma série de equilíbrios para poderem se manifestar ou serem utilizados em sua plenitude. Como é que um médico pode tratar de um paciente num centro cirúrgico se ele não está asseado, se ele não está usando luvas e roupas adequadas, se ele não tomou banho? Quais são os riscos que se correm? Né? O paciente olha para aquilo e fala: eu não quero operar.
se ele não estiver anestesiado ainda, né? Os colegas do médico vão dizer: o que é isso? Como é que você pretende fazer uma coisa dessa? E se ele insistir, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser afastado do hospital, do centro cirúrgico. Meu amigo, isso aqui não, você está desequilibrado, vai descansar um pouquinho. Quando você voltar ao seu normal, você vai voltar a fazer cirurgias. Então é assim conosco também. E muitas vezes a gente usa esses dons que a gente tem, essa força que a gente tem, que a maioria de nós desconhece, que em momentos de raiva, de ódio, a gente tem tamanha força que a gente prejudica alguém a ponto até de tirar a vida dessa pessoa. E aí, quais são essas implicações perante a lei? Eu não tenho a resposta, mas eu posso imaginar. E deve ser as piores possíveis. Porque dentro desses meus quase 63 anos, 62 anos e meio, eu tenho hoje consciência de muita coisa. Eu já disse para vocês que eu sou meu próprio juiz, né? As cenas do passado me são apresentadas e eu fico fazendo caretas, me lembrando das coisas que eu fiz e que não aceito hoje que eu tenha feito. Então, já vem a própria cobrança do seu juiz interior, né? E também você percebe, se você for uma pessoa de bom senso e consciente, você percebe que você pagou ou ainda está pagando aquilo que você provocou. Isso é, não tem, essa é a tal da causa e efeito, ação e reação. Então o mau uso dos dons vai fazer com que você pague. E o preço, vocês podem ter certeza que é caro. Muitas vezes a gente usa o nosso dom para prejudicar pessoas. Às vezes a gente usa o nosso dom para magoar pessoas, para tirar a liberdade das pessoas, o livre-arbítrio das pessoas, fazer uma série de coisas, né? Muitas vezes a gente faz isso com consciência, mas a gente pensa assim: mais para frente eu sei que eu vou ter que pagar mesmo, mas tudo bem, mas hoje eu quero assim, né? Hoje você fala que você quer assim, você está no bem-estar, mas esse pagamento pode ser através de dor. E aí eu quero ver você repetir isso aqui: hoje eu quero assim, mas amanhã não estou ganhando, né? Então, vamos pensar nessa questão da importância de você e as implicações que você tem do uso dos dons. Deixa eu ver o que vocês escreveram agora, já que eu faço essa abertura e parece que não acaba mais o papo. Vamos lá. A Rosiane me diz o seguinte: o eu exterior, Rosiane Peso, querida amiga, o eu exterior é um instrumento de manifestação do eu interior. Assim, os dons são instrumentos de autoconhecimento, ou, se preferir, ferramentas do eu interior para experienciar a realidade que vivemos e tornar as experiências em autoconhecimento. Sim. Se todo mundo tivesse essa consciência. Newton diz o seguinte: quando não se está pronto moralmente o eu superior, despertamos apenas os siddhis inferiores. Blavatsky disse isso. Rosiane Peso diz: o eu exterior quer ser tão poderoso que comercializa os dons, as ferramentas. É isso, infelizmente. A gente conhece muito disso. Lígia, causa e efeito rápido como um raio. Quem duvidar é só experimentar. Eu sei. A história do passarinho, né? Passarinho que come pedra sabe o bumbum que tem. E a pedra passa por aqui, né? Mas depois tem que lembrar que vai passar por lá por baixo também. Rosiane, estamos iguais, muito legal. Também Lucas, o que o Lucas falou aqui, que disse a Lisa Andrade? Tu lê alguma coisa do Lucas? Deixa eu ver aqui. Creio que não, né? Então tá, não falou nada não. Então hoje, e essa pessoa que eu estava conversando ontem, que ela tem muitos dons, e ela se dizia estar se controlando para não utilizar os dons perante alguém que a estava incomodando ou desequilibrando emocionalmente, né? E o mais importante é isso: você ter consciência
você ter o dom, olha que bacana isso, você ter o dom, você ter a consciência, você saber o que você pode fazer, você saber do seu potencial, mas você ter discernimento e se conter, porque você sabe das implicações decorrentes desse ato. Né? Isso é muito bacana. E a gente vive muitas vezes desta forma. A questão que eu digo de eu poder ler as pessoas, eu as leio, eu acho que é um dom que não é muito legal assim no aspecto, porque é bom porque você vê como a pessoa verdadeiramente é, mas ao mesmo tempo eu me questiono muito porque eu não consigo compreender por que a pessoa se faz ser da forma que ela não é. Então, como eu não compreendo isso, como não sei ainda analisar isso, então não é muito bacana você ver muitas pessoas, a maioria das pessoas, sendo o que elas não são, vendendo uma imagem bem diferente do que elas verdadeiramente são. Então, tem gente também na questão, já vou ler aqui um minutinho só, tem gente também que é clarividente, e já ouvi de pessoas clarividentes que dizem que se pudessem cortar esse dom, eles o fariam. Porque todo mundo pensa que ser clarividente é olhar os anjinhos, olhar as energias zen, puras, lindas. Coisa nenhuma. Você enxerga isso e você consegue, você enxerga todas as coisas feias que tem do lado de lá. Dizem, né? Eu tenho que acreditar nas pessoas que acessam o lado de lá. Sei lá, elas acessam algum lugar. Coisas horrorosas. Seres que tomam formas assustadoras. Então não é tudo bonitinho assim. Os outros que ouvem coisas fantásticas, mas ouvem coisas horrorosas, ouvem gritos, ouvem sussurros, ouvem uma série de coisas. Né? As pessoas que conseguem ter contato com algum lado, não sei de onde, somatizam muitas vezes o sofrimento, a angústia, essas coisas. Então, e muita gente se aproveita disso, muita gente se aproveita, comercializa esses dons, né? Vende as informações, faz anúncio em um monte de lugar aí, você só paga depois que eu resolver. Olha, tenho pena não posso ter pena, cada um no seu processo, né? Mas aguarda. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. André, a história do Buda e o barqueiro mostrando o desperdício dos Siddhis, acho a melhor história para uma reflexão. Não me lembro muito bem dessa história, André. Depois, uma hora, você pode postar na comunidade, né? Por que não? Sim, serve para todo mundo, vai servir para 4.200 pessoas. Nilton, o ideal seria a autocura, buscar na medicina curas para o físico das dores, buscar no conhecimento e prática a causa da causa, cura da causa. A alma doente é a origem da doença como efeito. Mas aqui sim, aqui é outra história. Nós estamos falando dos dons, né? Da utilização dos dons que você tem. Essas causas aqui também são fatores preponderantes nesse equilíbrio. Simone, confesso que também tenho esse dom grego e não gostava muito, só que quando entramos numa frequência boa, só vemos o belo que existe em cada pessoa. Sim. É aquela opção, mas eu digo, eu referi-me, Simone, como é que se diz? A amplitude do que a gente é capaz tendo esse dom. É claro, foi o que eu disse, o vidente enxerga, mas o vidente não pode dizer, só vou enxergar coisa boa. Sei lá, acho que não. Então, eu vejo, claro que eu vejo o bom das pessoas e fico triste muitas vezes. Por quê? Por que você é assim? Por que você não é o que você... Às vezes não. Boa, Simone, me deu um gancho bonito. Na maioria das vezes a pessoa é muito mais bonita escondendo aquilo que ela é do que aquela que ela quer ser. É uma estupidez, né? Ou ignorância isso? O que é? Hein? André, não só usar prejudicando o outro, mas desperdiçar em um momento oportuno você não tê-los. Isso também, vou bem lembrado, André, porque você perde e é tomado.
E eu posso dizer isso, né? Os meus dons eram muito mais ativos do que eles são hoje, né? Muito mais ativos. Eu estou buscando agora recuperá-los não para proveito próprio, né? Sempre para proveito dos outros, né? De poder fazer algo melhor pelo meu irmão, pelos meus irmãos, né? Isso. Mas eu chego lá. Já conquistei tanta coisa, por que eu não vou conquistar mais essa, né? Nilton, praticar cura é um dom natural, com consciência, discernimento, conhecimento, é um ato altruísta. Deixei tudo para trás enquanto não posso afirmar que é real. Estamos falando só sobre os dons psíquicos, certo? Porque, por enquanto, isso, só sobre os dons psíquicos, Prestes. É aqueles dons que são que a religião usa bastante, né? Mas que nós temos uma outra visão sobre isso. Mas eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre outros dons também. Seus psíquicos, os dons. Você tem um dom, né? Que você é um artista. Agora você pode fazer mau uso desse dom, não pode? Você pode mostrar coisas lúdicas, coisas bacanas, coisas produtivas, ou você pode mostrar através do seu ludismo um lado totalmente obscuro. É uma opção. Jandir, o espírito presente em cada um de nós, que é perfeito, quando vivemos no presente, largando os desejos, ficamos a observá-los. Não é fácil, porque se ficamos observados, observar para nós mesmos, né, é difícil. André, combinado, beleza. Então o André vai postar depois a história do Buda e dos barcos aí. Jandir diz que seria o melhor caminho. Prestes, pois existem muitos tipos de dons. Um dom importantíssimo que é inerente a todos os humanos é a criatividade. Você me puxou uma coisa legal aqui. Porque vocês dizem, eu não sei se é verdade, mas parece que é verdade, porque está lá no túmulo dele, alguma coisa. O Werner von Braun, já ouviram falar do Werner von Braun? Foi o que fez a bomba atômica. Então ele disse depois, antes de morrer, se eu soubesse que o meu invento seria utilizado para essa desgraça, eu não teria feito isso, não teria inventado. Então tá aí. A criatividade, às vezes você tem uma criatividade fantástica, mas os outros se apoderam da sua criatividade e a transformam numa criatividade destrutiva, nociva para a sociedade. Então é isso não Prestes. Deixa eu ver um pouquinho aqui para trás. Ela trabalha em todos os outros dons da criatividade, sem dúvida. Lígia, esse comércio acabará. Chegará o tempo em que o invisível se revelará a todos e o que um sabe, todos saberão. As mentiras, as farsas cairão por terra. Eu também acredito. Esse negócio do tempo, o Jorge fala, a Lígia fala, e aí pronto. É que nem, no bom sentido, veja bem o que eu vou falar. É que nem ficar vendendo esperança no bom sentido. Você nunca vai dizer para o paciente que ele vai morrer. Fica firme aí, que você vai reagir, você vai chegar lá. O cara sabe que o cara é terminal, mas ele tem que dar embora. Então esse negócio, Lígia, até acho que sim. Tudo que o Jorge fala, tudo que você fala, outras pessoas lindas falam, mas nós temos que falar dentro de uma temporalidade, né? Vai chegar o dia, esse comércio acaba, chegará o tempo pode sair daqui a 2 milhões de anos. Isso que tem que ser dito para as pessoas, né? As pessoas ainda não têm consciência do sempre, as pessoas ainda não têm consciência de um monte de coisa. Então você fica dizendo, o Jorge diz, meu irmão Jorge, que eu vou encontrar daqui a pouquinho, saindo daqui, ele diz, não, essa geração verá, você verá. Eu duvido muito. Tomara que eu esteja errado, que eu adoraria ver as transformações, né? Lisa, eu acho que temos que tomar muito cuidado com esses dons, que é com o próprio julgamento que fazemos das pessoas, sem dúvida. Porque do mesmo jeito que as pessoas estão hoje de um jeito, amanhã está de outro. E somos muito mauzinhos nesse quesito, eu acho, sem dúvida. No quesito do julgamento, somos sim, eu concordo com você, Lisa. Délia, a pacificação dos nossos dragões aguçam nossos dons, sim. As pessoas, diz a Rosiane, deixa eu ver se eu não pulei ninguém, pulei.
Maria de São Lourenço, bem-vinda. Essa essência real que você disse que vê nas pessoas, Grego, poderia explicar melhor? Essa palavra possui uma conotação muito séria, profunda, talvez poderia substituí-la ou explicar melhor. Bom, deixa eu explicar. Como é que eu posso explicar uma coisa que é minha, né? Isso que eu quero dizer. Então, por exemplo, eu vejo você, eu sinto você, eu leio você. Enquanto você está se expressando através dos olhos, através do que você fala, e através daquilo que você não diz, eu consigo fazer uma... sei lá como é que eu faço isso, não sei, não tenho domínio sobre isso. E eu consigo saber, posso até estar maluco, viajando na maionese, chama do que quiser. Mas é um dom que eu tenho de ler as pessoas. A Simone poderia me ajudar, ela poderia falar como é que é o dela. E é isso. Você consegue, você vê que a pessoa não é autêntica, não é real naquilo que ela está se apresentando, né? Então isso aí é legal e não é legal. Às vezes você não consegue entender porque que a pessoa se esconde atrás de todas essas máscaras. Vamos seguir. Azastik. O pecado sobrecai em ombros do Criador e não em ombros do destruidor. Vamos voltar. Nossa, escreveram um monte. Nossa, espera um pouquinho só agora. Vamos lá. Tá. As pessoas são comodistas, diz a Rosiane Peso. Preferem pagar para outros resolverem seus problemas? Tranquilo. Vou lá pensar para quê? Vou lá fazer isso, fazer aquilo e tem as respostas. E eu acredito nessas respostas. O pior é isso. Viram seguidores de dons alheios, entregam suas consciências que são facilmente manipuladas e deixam de ver que sua vida é uma responsabilidade. Falou tudo, Rosiane. Falou tudo. Lígia diz, na verdade, Grego, as pessoas não querem abrir mão de certas coisas, tem que fazer sua parte. Concordo? Claro que sim. Ninguém quer... Ele quer ajudar, ele quer arrumar casa para os outros, mas não abre um espacinho no quintal dele para acolher algum desobrigado. É isso aí. É verdade. Da boca para fora. Puxa, já pulei lá para cima? Nossa, demais. Estou chegando lá, pera um pouquinho. Lígia, cheguei na Lígia. Francisca, Santos Dumont foi a mesma coisa. Eu não sabia que o meu invento serviria para irmãos matarem irmãos. Tá vendo? Liz Andrade, somos muito tendenciosos, temos que tomar muito cuidado, verdade. O Leonardo diz o seguinte, nesse ponto em diante de consciência, percebemos o quanto podemos ser transparentes. Não existindo mais a vontade narcísica de representar algo que não somos, assim como nas redes sociais, quase todos os fazem. Bem lembrado, Leonardo. O dom de apenas ser com defeitos, com simplicidade. Com humildade, acima de tudo, sabemos o que podemos ser. Na rede, então, nessa aqui que nós estamos aqui nos apresentando, nossa Senhora! Saber quem é que não é ator aqui, né? Quais são as pessoas reais, as pessoas legítimas, as pessoas que são como elas são. Que aqui é um lugar onde você se apresenta do jeito que você quer. Você se faz, posta fotografias de outro, se faz passar por outro, fala coisas, né, mente idade, mente tamanho, mente escolaridade, mente de trabalho. Nossa, e as pessoas se iludem. É o dom de enganar o outro. Prestes, isso que aconteceu com Von Braun também é responsabilidade dele. É um mau uso, correto? Qualquer um pode ter mau uso. Não, mas a energia atômica, veja para quanto bom uso tem. É claro que a dualidade, todas as coisas têm duas faces, né? É o homem que faz aquilo. O Hitler, Adolf Hitler, podia ser um grande estadista. Olha o que ele preferiu ser. Um grande estadista do mal. Tá, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Onde está o que o Prestes escreveu? Isso, tá. O Von Braun, qualquer dom pode ter mau uso. Lembro de um programa VI, Vida Inteligente, em que o Jorge disse que esses dons psíquicos eram usuais em outras épocas da história e da humanidade. Muito comuns, Mas eles usavam muito mais do que nós. Parece que atrofiou em todos nós aqui, né? Prestes. Opa, peraí, vamos lá. Um pouquinho. Eu peguei mouse errado, peraí. As pessoas. Nossa, me escreveram muito aqui. Tá, isso aqui tá. Lígia. Opa, vamos todos para o hospício. Liz Andrade, a sua interpretação é de acordo com a sua realidade. Verdade, temos que tomar cuidado.
As pessoas se escondem, diz a Lígia, porque foram educadas assim, é muito difícil mudar. Difícil é, mas não é impossível, então vamos nos mexer. Délia, penso que a energia falsa da pessoa nos atinge de alguma forma, então conseguimos ler, sentir a coisa ruim. Sinto na hora, principalmente quando se faz os negócios com as pessoas. Isso é importante, está aí. Prestes, como na Lemúria, hoje não haveria necessidade de buscarmos esses objetivos, mesmo porque já usamos sem sermos educados a perceber. Desenvolvimento da mente abstrata seria o nosso objetivo, com certeza. Lisa diz que porque você não aprisiona, porque senão você aprisiona o outro no seu julgamento. Lígia, eu, por exemplo, tenho 20 aninhos, gatíssima. Certo, meninas? Tem razão, tá aí, né? E por que não? A idade é só física? A beleza é só física? Me desculpe, mas não precisamos disso aqui, diz a Lisa. Julgamento? Está falando, Lisa? Azastic, il peccato soprascatti nelle spalle del creatore e non sulle spalle del distruttore. General Mato Grosso. Muito bem. Azastic é poliglota. Lucas, nunca acontece da forma que era esperado. Nunca vai ser como você queria ou pensava ser. Sempre é diferente ao que se fala e nunca vai se repetir. Sempre é diferente. Sim, concordo. Lígia, querida, mas você é isso sim na sua mais linda essência. Tá? Então é isso. Estou se elogiando aqui. Bom, já são 11h03. Tem que ir lá visitar o meu irmão Jorge. Mas você conhece os seus dons? Você se lembra de dons que você tinha quando criança e que faz tempo que você não faz uso deles ou não consegue mais fazer uso deles? Teve dons que você perdeu? Ninguém perde dom. Ele só dá um tilt. Ele só perde o fiozinho, desconecta o fiozinho só por tempo. Então, todos nós temos condição de reconectar-nos com os nossos dons. Todos nós temos essa capacidade. E todos nós temos a responsabilidade de fazer bom uso desses dons que de graça recebemos gratuitamente, nascemos com eles, né? Ectoplasma, energia de cura, o dom da cura, uma série de outros dons que não vale aqui citar, mas que estão aí, que não são comprados, né? Porque não existe você comprar um dom, existe desenvolver um dom. Desenvolver um dom é muito lícito algum curso, digamos assim, onde uma pessoa capacitada e possuidora de dons só pode dar curso de desenvolvimento de dons quem é, possuidor são todos, ou seja, de controle dos seus dons e de conhecimento dos seus dons. Aí essa pessoa pode ter condições de orientar as pessoas, de poder ver se realmente a pessoa está começando a ver, ter condições de acessar os outros planos que estão dentro do ambiente. Aí sim, isso inclusive pode ser remunerado porque é um trabalho, isso sim. Agora, não é porque você pagou para desenvolver seu dom, é que você tem o direito de cobrar depois. Entendeu? Então cada um com a sua consciência. Ô Simone, hoje queria compartilhar com vocês, foi difícil, mas pratiquei o dom do perdão. Escrevi uma carta de perdão para 2 pessoas que não falo há mais de 15 anos. Aprendi que temos que soltar, pois todos nós somos passíveis a erros e falhas. Isso, um gesto nobre, que eu espero poder fazer algum dia também. E eu gostaria muito que essas pessoas às quais você pediu perdão, a perdoassem. Nem sei se tenho que descobrir, diz a Lisa. Que legal, Simone, diz a Lígia. Escrever e queimar e entregar ao éter. Muito boa essa prática. Newt, estou praticando o dom da busca da verdade, do conhecimento, do trabalho íntegro, etc. O resto vem por acréscimo. A Lígia diz que todos têm dons, Lisa, só temos que treinar. A Lisa diz que sua peruca está ótima. Tá? Jandir, grego, aqueles dons em que você vai a algum lugar e na hora que você cruza por eles, lembra aquilo tudo instantaneamente. Exato. Ainda bem que você tem toda essa percepção, isso é muito bacana, né? Alguma coisa que faz com que você recupere esse dom, que é alguma chave, essa chave que a gente perdeu, isso que eu digo, né? Se a gente começar a usar, se a gente começar a treinar, isso tudo volta. E fazendo bom uso, fica para sempre com você. Você nunca mais vai perder de novo. Tá, então é isso aí. As pessoas estão alegres aqui, isso que eu gosto. Assim nós vamos terminar o nosso programa.
Grego, você podia um dia falar sobre a prática de escrever no papel e queimar. Eu não falo sobre aquilo que eu não domino. Eu já ouvi falar muito dessa prática. Mas agora eu vou falar com o Jorge, que eu estou indo para lá, para o escritório dele, e quem sabe ele possa um dia falar. Entendeu? Aí sim, eu acho bacana. Quem conhece, eu sei dessa prática de queimar. Meu querido irmão Alvin era um especialista nisso, e eu sei o que acontece, né? Mas eu não domino o assunto. Então eu não me meto a besta, não. Eu fico na minha humildade dizendo que eu não sei do assunto, mas eu vou procurar. Eu gostei da sugestão, inclusive, né? Para a gente desmistificar muita coisa também. Que muita gente faz queimação sem saber de nada. Acha que simplesmente pegar e botar todos os pecados que tem lá e dizer, todas as coisas ruins que tem, dizer, seu Sanat Kumara, estou mandando aqui, queimou, tá? É teu, hein? Tchau. Não é assim, cara. Isso é responsabilidade, tá? Mas, boa, gostei da sugestão e vou tocar em frente. Então, André, parei de fumar assim, bacana, eu também parei de fumar, criei vergonha na cara, depois de 40 anos. Lucas, o Jorge falou sobre isso em Uma Vida Inteligente, né? De queimar o papel, mas tem que sentir alquimia, né? Isso, mas eu vou pegar isso aí de novo, tá bom, gente? Pode ficar tranquilo. Prestes, tá? Vamos anotar isso aí. Me passa por e-mail depois para eu ter em algum lugar escrito aqui. Eu não consigo acumular tudo isso. Gente, um lindo dia para vocês. Muito obrigado por terem estado comigo. Eu quero dar o nome de cada um aqui. Não fujam não antes de eu dizer o nome, que o nome é um mantra maravilhoso. Eu quero agradecer a cada um. Obrigado, Délia, Francisca, Simone, Nilta, Minoro, Cláudio, Alexandre, Beto, Valcir, Leung, André, Prestes, Liz Andrade, Lígia, Rosiane Peso, Evandro Luiz, Walter Santos, Lucas Azastic, Leonardo e Jandir. Que coisa linda, gente. Muito obrigado. Um fraterno abraço e um feliz. Tchau.